Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica, a próxima jogada. E no episódio de hoje, como vocês estão vendo, eu estou gravando de casa, não tenho fundo, não tenho nada dessas coisas que eu tenho lá no meu escritório, mas pela necessidade vamos fazer assim. Hoje o que eu quero falar com vocês é de algumas conversas que eu tive com alguns investidores de Nova York, de Londres nas últimas semanas, sobre transição energética. Então eu acho que isso pode ser um tema interessante para nós sempre revisitarmos, que eu acho que é um assunto que cada vez mais a importância vai crescer. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado por estar aqui. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal. E se vocês tiverem oportunidade também, respondam ao formulário que tem no link desse episódio e do episódio anterior também, sobre o curso de Geopolítica que está sendo preparado e sobre os temas que vocês gostariam de ver serem abordados nesse curso. Para vocês que sempre acompanham, muito obrigado. Deixem seus comentários, suas críticas, suas opiniões, sempre com educação, que com educação a gente tem o maior prazer em responder. Sejam bem-vindos. Bom, quando se fala sobre transição energética, isso é um tema muito amplo e isso é um tema que tem várias vertentes. Muita gente diz que o processo de transição de energia fóssil para energia renovável é algo inevitável. Concordo com isso, que isso é algo inevitável também, até pela dependência que o mundo tem em poucos países produtores de energia fóssil e muitas vezes isso acaba sendo prejudicado pela cadeia logística ou pelas decisões de grupos como a OPEC, por exemplo, que é um cartel que consegue manipular e controlar o preço do petróleo. Mas independente disso, existem inúmeras outras vertentes. Alguns países eles veem que a velocidade no qual essa transição é forçada por alguns países, algo que é difícil deles conseguirem executar dada a sua própria matriz energética. Outros dizem que muitos países desenvolvidos eles usufruíram do crescimento econômico acelerado por conta da matriz fóssil e quando chega a hora dos países emergentes conseguirem uma aceleração econômica similar, eles encontram essas barreiras por conta da pressão da transição energética. Toda argumentação existe algum fundo de verdade, mas também existe algum fundo de falta de empenho ou de não bater com os interesses desses países naquele determinado momento. Mas um ponto interessante dessas conversas que eu tive, que eu acho que vale a pena ressaltar hoje, é o papel da China no processo de transição energética. Qual que é a importância do papel da China? Quando nós olhamos, por exemplo, a construção e a produção de painéis solares, de turbinas eólicas, de baterias e das fontes de baterias, por exemplo, o lítio, que onde as grandes reservas se encontram no Chile, no Peru, na Argentina, também na Bolívia, o cobalto, onde se encontra bastante no Congo, o níquel, que na Indonésia tem reservas muito importantes, esses acabam sendo componentes críticos para a produção de baterias, que consequentemente acabam sendo extremamente importantes para a produção desses painéis solares e dessas turbinas eólicas que facilitariam esse processo de transição energética. O fato é que a grande parte da produção global de painéis solares, de turbinas eólicas e de empresas que conseguem minerar esses minerais raros estão localizados na China. E a China, então, ela passa a ser uma peça fundamental no processo de transição energética de qualquer outro país. Por mais que os Estados Unidos, que a Europa, que países da América Latina falem e advoguem a favor da transição energética, eles não conseguem tirar a China do tabuleiro. A importância da China é crítica nesse processo e precisa da sua participação integral e, mais do que isso, da conectividade da sua matriz industrial voltada para essas produções que acabem sendo integradas de uma forma mais sólida com os mercados consumidores de outros países. Então esse é o primeiro ponto, de que não existe um processo hoje, pelo menos hoje, de transição energética sem a capacidade industrial da China de prover esses equipamentos necessários para que uma transição energética mais robusta e universal ocorra de forma tranquila. Ao mesmo tempo, nós vemos a China num processo de
de tensões crescentes, não só com os Estados Unidos, mas com a União Europeia também, com a Austrália, com a Índia, com o Japão, como sempre teve, e vários outros, que faz com que existem uma via de mão dupla. Por um lado, existem as tensões crescentes e, por outro lado, existe a necessidade de cooperação para que a China ela continue sendo um provedor importante de equipamentos e produtos para que esses países consigam fazer essa transição. Então, isso é um ponto extremamente importante. Segundo, quando nós observamos a partir não só dessa última reunião do Partido Comunista Chinês, mas também de reuniões anteriores que aconteceram, o Xi Jinping, ele cada vez mais ele aumenta a sua capacidade de poder dentro da China e ele deixa cada vez mais claro que existem interesses que não são convergentes com interesses de países ocidentais. Ele reforçou o ponto de vista não só do partido, mas seu pessoal em relação a Taiwan. Ele também fez várias críticas ao longo das últimas semanas em relação aos acordos que os Estados Unidos firmou na área de submarinos com a Austrália, com o Reino Unido, também o Quad, que existe com a Índia, com o Japão, entre outras coisas. Então, à medida que o Xi Jinping ele passa a ter uma postura cada vez mais combativa em relação a vários alinhamentos que estão sendo construídos por outros países, em tese, nós nos afastamos um pouco mais das narrativas de convergência na parte da transição energética. Então, esse é um ponto que também nós devemos levar em consideração. O ponto 3 que eu quero trazer é que, à medida que os Estados Unidos ampliam as suas alianças com a Austrália, com o Reino Unido, com a Índia, sempre visando a contenção da China, a China ela não fica quieta. Ela, por outro lado, também vem ampliando muito o seu relacionamento com a Rússia e visando, entre outras coisas, uma parceria militar que para a Rússia seria um grande jogo, a capacidade deles poderem fazer parte numa mesa de negociações, ou pelo menos numa postura estratégica, dentro do quadrilátero mais quente do mundo hoje, que passa entre o Oceano Índico, o Mar do Sul da China, até o Pacífico. Então, para a Rússia, essa aliança com a China coloca novamente a Rússia dentro de um foco muito importante geopolítico e também cria mais robustez em relação à comunidade internacional para que a Rússia ela siga pressionando a União Europeia em relação ao gás e movimentação de tropas na Ucrânia, fora as coisas também que eles vêm influenciando direto e indiretamente o Lukashenko na Bielorrússia, que isso foi o tema de um programa também que vocês já assistiram. Agora, um ponto muito importante que foi tratado nessas conversas com investidores, com várias empresas que também investem e lidam muito com energia renovável e estão muito focados no processo de transição energética, é que à medida que a China ela vai ampliando a sua produção e de fato acaba encontrando convergência de exportação para os Estados Unidos, para a Europa, para que principalmente para a América Latina, para que esse processo de transição energética encontre os equipamentos necessários num custo mais baixo, como produzidos na China, a China ela não vai totalmente abandonar o consumo de energia fóssil. À medida que o mundo vai diminuindo o consumo de energia fóssil, e isso depende muito do aumento da produção de equipamentos chineses, de painéis solares, turbinas eólicas, etc., você vai ter cada vez menos países produtores ou com um grande poder de influência política por meio das suas produções de petróleo. Um desses países é a Rússia. E um ponto que foi levantado muito interessante é que a China ela pode chegar num ponto dentro de 3, 5, 10 anos, dependendo da aceleração desse processo de transição energética, no qual ela vai ter a Rússia no bolso. E o que isso quer dizer? À medida que a China ela leve vários outros países para atingir um percentual cada vez maior de utilização de energia renovável e menos energia fóssil, a Rússia ela vai passar a ser mais dependente em menos países, entre eles a China, porque a própria China também vai acelerar o seu processo de transição energética, principalmente nas cidades litorâneas. Quando nós olhamos para o centro da China, um dos objetivos deles é fazer uma transição do carvão para o petróleo, ou seja, isso faria com que as exportações da Rússia
e eventualmente também do Irã e da Arábia Saudita continuassem sendo muito importantes para a China, mas com esse processo de transição no resto do mundo, as exportações da Rússia, do Irã e da Arábia Saudita para outros países diminuiriam gradativamente e de importância, fazendo com que a China ganhasse uma influência cada vez maior em relação a esses países. Quando a China, e por experiência de observação, como todos vocês têm, quando a China ela vai ganhando cada vez mais influência em cima de determinado país, por meio de dependência comercial, dependência financeira, híbrido dos dois, até dependência tecnológica, a China ela consegue trazer outros temas para a mesa, expandindo as alianças com esses países. Um exemplo que eu sempre trago, por exemplo, é a Argentina. À medida que a Argentina ela fica mais dependente financeiramente da China, ela passa a abrir outras oportunidades para a China no país que teoricamente não abriria se não houvesse uma dependência, como, por exemplo, a base espacial, que segundo os Estados Unidos é uma base de observações de sinais, uma base de inteligência que fica no centro, no norte do país, entre o norte e o centro do país. Então, isso pode levar com que a Rússia ela passe a ser um aliado cada vez mais robusto em várias áreas em relação à China, fazendo um contraponto muito forte às alianças que os Estados Unidos vem fazendo no Oceano Índico e no Pacífico com seus outros aliados, por conta da dependência que o petróleo russo poderia ter em relação ao consumo chinês. À medida que, e um dos principais medos da Rússia é que o processo de transição energética na Europa, aliado a estações para receber gás natural liquefeito, principalmente dos Estados Unidos, avancem, isso vai diminuir a dependência da Europa no gás natural russo, fazendo com que a pressão que o Putin vem fazendo de uma forma magistral durante vários anos, inclusive quando ele invadiu a Crimeia, a relação e a reação da União Europeia foi muito fraca, muito frágil, dos Estados Unidos também. Isso acaba fazendo com que a vantagem na mesa de negociação da Rússia com a Europa diminua à medida que a Europa consiga ver outras alternativas energéticas. Mas isso não diminuiria a influência e o peso da China em relação à Rússia se a Rússia dependesse cada vez mais das suas exportações para a China. Então, nós podemos, teoricamente, chegar num momento onde a China ela vai ter a influência enorme no processo de transição energética, porque ela vai ser detentora de grande parte da produção. Se essa produção for interrompida por questões domésticas, isso pode afetar a capacidade de outros países de produção energética. Digamos que daqui a alguns anos o volume de produção de painéis solares, de turbinas eólicas, seja tanto que gere uma dependência, pelo menos de percentual relevante em alguns países, e se a China tiver algum problema de produção por falta de peças, por crises domésticas, por qualquer outra coisa, esses países vão sofrer com isso. Então a China ela vai ter a capacidade de influenciar direta e indiretamente o fluxo de consumo e de produção de energia renovável em vários outros países, pelo fato de ser produtora desses equipamentos, da grande maioria deles, e ao mesmo tempo também controlar o fluxo e a influência muito grande em países produtores de petróleo, onde a exportação para a China vai ser de importância suprema para as suas próprias economias, para as suas próprias exportações. Então, um dos pontos que eu quero levantar é que a China pode se tornar cada vez mais o grande formador de opinião em relação à cadeia energética global nos próximos anos. Claro, a China ela também precisa solucionar a sua própria cadeia energética. Como nós vimos nos últimos meses e que ainda persiste, a China tem crises energéticas graves por conta de um crescimento exacerbado sem que uma matriz energética acompanhasse. Então, os apagões que antes ocorriam em cidades mais isoladas, em províncias mais pobres, acabaram se expandindo e se generalizou no país, afetando a produção de várias indústrias. Então, uma vez que isso esteja solucionado, a China, ela dentro dos próximos anos, pode ser a grande personagem na cadeia energética global, seja fóssil, seja na parte de energia limpa. Então isso é algo interessante que eu acho que vale a pena nós observarmos sempre,
porque muitas vezes o que vai acontecer daqui a 3, 4, 5 anos já está sendo decidido agora e os sinais são dados em pequenas frases, em pequenos posicionamentos e em algumas decisões domésticas. Um abraço a todos e os aguardo para o próximo programa.